Boa tarde, colega. Boa tarde, professor. Nós vamos apresentar agora um artigo que vai ser publicado no nosso evento de Curitiba no mês que vem, mas a gente já está antecipando para a discussão prévia com o grupo. Trata-se de uma aplicação de questionário que nós fizemos durante os meses de junho e julho desse ano, justamente avaliando o grau de aderência às práticas de governança e tecnologia de informação praticado pelos tribunais da Justiça Estadual Brasileira. Então foi um público mais restrito. Quem participou da elaboração do artigo fui eu, o professor Aires e o Paulo. Então, na nossa agenda, nós vamos falar rapidamente sobre o objetivo, que na verdade já estou falando, a metodologia que foi utilizada para fazer o levantamento dos dados, vamos conceituar a governança de TI, falar um pouquinho sobre a gestão e planejamento na ótica do CNJ, pensando em termos de Tribunal de Justiça. Vamos falar como o instrumento de pesquisa foi elaborado, apresentar a análise dos resultados, uma breve discussão e a conclusão. Objetivo: apresentar uma análise da situação da Justiça Estadual Brasileira conforme a percepção. Então observem que essa palavra aqui diz tudo. Como nós fizemos entrevistas aos responsáveis pelo setor de tecnologia da informação dos tribunais de justiça estaduais, então eles à medida que eles foram respondendo os questionários, na verdade eles foram nos transmitindo a sua percepção a respeito daqueles temas. Então, o foco foi, como disse, considerando o nível de aplicação de práticas e conceitos de governança. Situação atual da justiça, né? Dizem que uma imagem fala mais que 1000 palavras, né, Paloma? Então, a gente sabe que dependendo da comarca, da vara, ainda tanto os serventuários da justiça, os operadores do direito, a própria clientela, a população, ainda enfrentam muitas dificuldades frente à falta de aparelhamento que a justiça tem para tratar das suas demandas. Então, vamos começar falando sobre a metodologia. Nós elaboramos um questionário com 53 questões fechadas. Esse questionário foi elaborado utilizando o recurso do Google Docs e trabalhamos com uma escala Likert de 5 pontos, partindo desde a discordância total até a concordância plena, por parte do entrevistado. Então, a metodologia ela pode ser dividida em 4 etapas. Primeiro foi a elaboração, a análise e o agrupamento das questões do instrumento de pesquisa, das 53 pesquisas. Depois, a consolidação e aplicação do instrumento de pesquisa aos 27 tribunais de justiça estaduais. Nós entramos em contato com todos os tribunais de justiça, através de um contato telefônico, e por fim nós elaboramos e definimos quais critérios utilizar para se realizar a análise dos dados. Na elaboração, a análise e agrupamento das questões, ela ocorreu da seguinte maneira: entre 11 e 25 de maio, nós elaboramos e agrupamos as questões de instrumento de pesquisa. Essa elaboração foi feita inicialmente através de uma triangulação entre eu, o professor Aires e o Paulo. Depois, num segundo momento, eu envolvi mais alguns especialistas do grupo de trabalho da minha empresa, para que nos apoiasse no refinamento. E o principal critério que nós usamos para desenvolver e agrupar as questões foi a vivência e a experiência empírica dos pesquisadores. Ou seja, nós colocamos, nós expressamos através do questionário aquelas questões que nós julgávamos mais relevantes ou mais adequadas para a finalidade da pesquisa. A etapa 2, que tratou da consolidação e da aplicação do instrumento de pesquisa, talvez foi uma das mais interessantes, porque nós consolidamos, utilizando o Google Docs, o questionário e disponibilizamos esse questionário aos respondentes, através de um link na internet. Depois disso, nós fizemos um envio de e-mail aos responsáveis pela TI dos tribunais de justiça estaduais. Nós direcionamos aos diretores, aos gerentes de TI de todos os 27 tribunais de justiça estaduais brasileiros. Na terceira etapa, aqui seria um exemplo do questionário. Na terceira etapa, nós fizemos um contato telefônico com todos os responsáveis
aí pela área de TI dos tribunais. E fomos muito insistentes. Durante todo o mês de junho, eu pedi que 2 pessoas da minha equipe ligassem insistentemente para o pessoal, para os responsáveis de TI dos tribunais, para que eles respondessem aos nossos questionários. E olha, foi um corpo a corpo grande para que as pessoas respondessem. Então, nós tivemos constantes contatos com os entrevistados, e as principais dificuldades eram conseguir um espaço na agenda dessas pessoas, porque eles são muito ocupados, e até para conseguir localizá-los. Nós somos bem insistentes. Por fim, dos 27 tribunais, 24 responderam. E com base nas respostas, nós realizamos uma análise à luz da governança de TI, considerando estruturas, ou seja, quando a gente fala em estrutura, nós podemos pensar em prédios, podemos pensar em infraestrutura de TI mesmo, até em estruturas mais elevadas, como é que a organização está estruturada em termos de... eu não queria ser repetitivo falar de estrutura organizacional, mas a gente queria saber quem são os tomadores de decisões. A alta administração do tribunal conta com que tipo de assessoria? Quais são os diretores que existem nessa instituição? Então aqui nós consideramos estruturas, os processos, mecanismos de relacionamento, que vocês podem pensar em mecanismos de comunicação, principais decisões que podem ser tomadas em diferentes áreas de TI e as metas propostas pelo CNJ. Quando a gente trabalha com governança, esses itens aqui são vistos de forma mais detalhada. Falando rapidamente sobre governança de TI, nós trazemos aqui 2 conceitos que são mais clássicos da literatura, que é o do Weil, que ele define a governança de TI como uma especificação de framework de responsabilidades e direitos de decisão para estimular comportamentos desejáveis no uso da TI. Vejam só que o entendimento desse conceito é muito importante para que a gente possa compreender qual é o significado e a contribuição que a governança de TI pode trazer às instituições que fazem uso das suas práticas e das suas recomendações. Quando a gente fala em framework de responsabilidades e direitos de decisão, a gente está falando provavelmente daquelas questões que vão ser decididas ou no nível tático ou no nível estratégico da instituição. E essas decisões devem estar alinhadas a comportamentos desejáveis no uso da tecnologia da informação. Ou seja, deve existir um alinhamento entre a estratégia da instituição e as práticas, investimentos, planejamentos e ações na área de tecnologia de informação. Então vejam só. Um comportamento desejável é aquele consistente com a missão, estratégia, valores, normas e cultura da organização. Ou seja, para que a governança de TI efetivamente possa gerar bons resultados na instituição, primeiramente deve existir um trabalho de elaboração e consolidação de um planejamento estratégico. Para a instituição, deve ficar claro qual é a sua missão, quais são suas estratégias, seus valores, suas normas e ter um lógico conhecimento da cultura da organização. Por fim, as boas práticas de governança de TI apoiam a instituição na gestão e o uso da tecnologia da informação para a obtenção dos objetivos corporativos. Ok? Esse é um conceito clássico de Weil. Nós temos outro aqui também, que é, eu não sei se a pronúncia está certa, professor, Bernhoff, de 2007, que diz que a governança de TI se propõe, por meio de um enfoque de negócio, a oferecer um conjunto de preceitos, princípios. Então vejam só, a governança de TI nesse ponto ela é mais prescritiva do que descritiva. Um conjunto de preceitos, princípios e boas práticas para que as organizações possam realizar o planejamento e a gestão de seus recursos de tecnologia de informação com mais eficiência e eficácia, visando a efetividade dos resultados. É um palavreado bonito, né? Até se a gente colocasse no gerador de um Tabajara Generator, a gente podia conseguir um conceito. Mas ele traduz o espírito da governança de TI, ou seja,
governança de TI alinhado ao planejamento estratégico pode fornecer bons frutos. Então vejam só, esses preceitos são oriundos da prática e experiência da vivência consolidada pelos profissionais em projetos de TI e gradativamente tornaram-se padrões aceitos pelo mercado, os quais têm impacto direto na gestão, uma vez que, por meio desses, um conjunto de regras de negócio é elaborado e aplicado para governar fundamentar. Agora eu perdi que eu teria que olhar a minha colinha. Essa palavra para governar as organizações. Muito obrigado, Paulo. Então, a governança de TI, ela trabalha com base em estrutura, processo e mecanismos de relacionamento ou de comunicação. Quais são os objetivos que podem ser alcançados com o apoio da governança? Diminuição dos riscos, agregação e geração de valor, alinhamento estratégico, gestão de recursos, tecnologia de informação, mensuração de desempenho, isso aqui é uma questão muito importante, e também deixar definir de forma clara, transparente e objetiva quais são as responsabilidades pelas decisões de TI, ou seja, quem pode tomar decisões e quais são os limites que aquele tomador de decisão tem em relação à tecnologia de informação. Por fim, o mesmo autor do conceito anterior diz que as instituições que evidenciam a aplicação das boas práticas de governança de TI tendem a apresentar desempenho diferenciado na consecução de seus objetivos estratégicos, com melhor gestão de seus recursos tecnológicos. Nós consideramos como válida essa afirmação para análise dos resultados que nós fizemos. Então agora vamos falar sobre a questão de gestão e planejamento. Ora, se a governança de TI precisa estar alinhada com o planejamento estratégico das instituições, é muito importante que a gente tenha conhecimento de como a gestão e planejamento é tratada pelo CNJ, que hoje se mostra como o nosso farol maior quando a gente fala em termos de gestão e planejamento da justiça. Então, fazendo uma rápida apresentação para que quem não tem conhecimento saiba quais foram as metas prioritárias de 2010. Então, o CNJ ele trabalhou com algumas metas que ele considerava serem prioritárias para gerarem bons resultados aí, em termos de propostas para o judiciário. A primeira meta era, olha, nós esperamos que os tribunais de justiça julguem em quantidade igual, a de processos de julgar quantidade igual, a de processos de conhecimento distribuído em 2010 e parcela do estoque com acompanhamento mensal. Então a primeira ideia é o seguinte, temos que julgar pelo menos todos os processos que foram distribuídos em 2010 e também uma parcelinha do estoque. Então vejo aqui que o interessante é que o CNJ não só disse o que precisava ser feito, mas também tratou de forma mais tangível, mais material. E eu penso que isso é muito importante para que os diversos tribunais possam tangibilizar as metas e poder quantificar os objetivos que eles têm que atingir. De igual forma aqui também existiam metas para julgar os processos de conhecimento, ou seja, em 2010 se esperava que todos os processos de conhecimento distribuídos até 31 de 12 de 2006 fossem julgados. E depois também havia um detalhamento com relação a processos trabalhistas, eleitorais, militares, etc. Além disso,